Glória a Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Cristo de Deus, seja com cada um dos meus irmãos e irmãs que conosco estão nesta noite, reunidos através do Espírito Santo do Senhor, que é em muitos lugares, inclusive aí na sua casa. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Neste momento, irmãos, me desarmo de todos e quaisquer pensamentos e me coloco juntamente com você e com a sua família à disposição do Senhor Espírito Santo, que certamente tem para nós uma palavra na noite deste dia. E eu quero chamar a vossa preciosa atenção para que possamos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo é o de número 7. Eu quero ler 4 versículos com a igreja do Senhor, remota, mas muito presente em vários lugares, mas no mesmo lugar, no mesmo afã, na mesma vontade de engrandecer o nome do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, os versículos são os versículos 15, vamos ler 3 versículos, depois o 23 ao 25. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 15, depois nós passamos diretamente para o versículo de número 23. Você já achou? Seu filho encontrou? As pessoas aí na sua casa, já encontramos? Vamos ler esta preciosíssima palavra do Senhor. Está escrito assim, diz o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dele mesmo, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou desse corpo que me conduz à morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se você crê nessa palavra, pode dizer comigo, amém. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu me achego juntamente com alguns dos meus irmãos, famílias, que estamos unidos no mesmo propósito, e o nosso propósito é ouvir o Senhor falar. A nossa intenção, ó Pai, mesmo eu que uso palavras, mas é que estas palavras sejam Tuas palavras. Que o Senhor venha fluir através da nossa mente, da minha mente, do nosso coração. E que o Senhor continue falando aos meus irmãos, assim como já está falando a minha alma. A Tua presença é sentida aqui neste lugar. Mas eu te peço que o Senhor se faça sentir também na casa do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor não se afaste de nós e que o Senhor nos faça sentir o Teu carinho, o Teu cuidado, o Teu amor. Essa é a minha oração, é a minha petição, porque creio, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe meus irmãos, que aí nas suas casas vão tomando assento, os meus irmãos que aqui estão. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero, queridos, nesse momento, compartilhar com vocês o que já está ardendo no meu coração. Há um tempo atrás, um homem se levantou na França, cujo nome Napoleão Bonaparte. Um homem que começou com a sua força de imperador, arregimentou para si a famosa e temida guarda napoleônica. E ele enveredou pelos arredores da Europa e queria um mundo para si, e a sua intenção era mudar o mapa como nós conhecemos o mapa do mundo da atualidade. E ele, com a sua força, com o seu poder, com a sua forma maquiavélica, por assim dizer, ele começou com a sua crueldade, forma intrínseca, forte, começou a marchar e tomar territórios
além da França, além fronteira. Este homem, a sua intenção era rechaçar todo e qualquer exército que se colocasse adiante dele. E na verdade, ele conseguia e marchava de forma impoluta, de uma forma irresistível, de uma forma tamanha, tão atroz, que ele chegou a ser chamado por alguém de o arcanjo da guerra. Ele conseguia arquitetar a guerra de uma maneira tal. As suas estratégias eram estratégias evoluídas. E ele, com a sua forma de ser, com a sua atuação, começou a dizimar exércitos e marchava só para frente, e ia e avançava e tomava e conquistava. Dessa forma, Napoleão estava sendo temido, e ele ingressava agora para entrar na capital da Bélgica, uma cidade vizinha, a capital da Bélgica, que é Bruxelas, uma cidade vizinha a Bruxelas, chamada Waterloo, ou no português aí, Waterloo. Essa cidade, a poucos quilômetros da capital da Bélgica, de Bruxelas, era a última instância para todo o exército napoleônico que marchava e entrava, e aquela era a última trincheira, conforme os historiadores dizem. Talvez você já tenha lido e estudado. Aquela era a última trincheira. Se a França napoleônica invadisse essa última trincheira, vencesse esse último obstáculo, nada mais susteria Napoleão, nada mais sustentaria Napoleão. Ele iria invadir, ele iria tomar o mundo, iria comandar o mundo pela força da sua espada. O interessante é que a Grã-Bretanha levantou dentre os seus bretões um homem, talvez, segundo a história diz, o maior dos generais já concebido pela Grã-Bretanha, e ele, cujo nome era Wellington, ele preparou o seu exército numa condição de contra-ataque. Seria ele, a Inglaterra aguardava, Londres estava empavorosa, todos estavam ouvindo, e cada marcha, cada avanço de Napoleão era noticiado. E as pessoas, não era uma época de telégrafo, era uma época de telégrafo, não era uma época de celulares, não era uma época de uma forma rápida de condução de informações. E as pessoas, de acordo que sabiam, que tomavam conhecimento, as pessoas pasmavam. Todos, a Europa estava de joelhos diante da guarda napoleônica. A Europa estava de joelhos diante de Napoleão. E ele marchava triunfantemente, e ninguém o segurava. E aquela cidade, pequenina Waterloo, agora o caminho, a estrada que levava à entrada de Waterloo, e depois viria então Bruxelas, para tomar toda a Bélgica e consequentemente se entronizar sobre a Europa. Agora, naquele lugar, Wellington, ele preparou trincheiras de um lado, trincheiras do outro daquela estrada, e de uma forma estranha, e até agora ninguém consegue explicar ou entender de que forma os exércitos napoleônicos não entenderam, não viram que aquelas trincheiras laterais, que aquelas barreiras laterais escondia o exército de Wellington. Wellington ali estava, e à medida que o exército napoleônico avançava, os exércitos de Wellington, os exércitos ingleses, tomava de assalto a França, ia dizimando os seus soldados, dizimando os seus oficiais. Napoleão Bonaparte, teimoso, e ninguém conseguiu até hoje compreender, porque ele continuou naquela intentona, naquele intento, naquele avanço. Não se sabe por que ele continuava marchando, sendo que perdia homens, e ele não chegava em Waterloo, não conseguia avançar. E aqueles poucos homens de Wellington, daquele general, começou a dizimar Napoleão, e daqui a pouco Napoleão estava rendido e foi preso e levado para a ilha de Elba. Ali acabou o sonho napoleônico, ali acabou o sonho de conquistar o mundo, acabou ali naquela pequena cidade
não foi a Grande Itália, não foi Londres, não, foi Waterloo, o final dos passos de Napoleão Bonaparte. O interessante é que as pessoas agora, as notícias correram e alguém segue a cavalo e leva as notícias, e fizeram letreiros e subiram num prédio muito alto em Londres e dali escreviam: derrota total. E as pessoas começaram a olhar aquilo, ver aquilo. A cidade londrina sempre tem um tanto de névoa, de nuvens, e as pessoas, diz a história, que as mulheres desmaiavam de angústia, desmaiavam de dor, pensando: o nosso último homem, a última trincheira, a última defesa, que eram os exércitos de Wellington, foi o melhor general que nós já produzimos, falhou. Estão colocando lá: derrota total. Tudo se acabou, pessoas passavam mal. Segundo a história, pessoas de maior idade faleceram porque sofriam no coração e tiveram choques, e as pessoas choravam pelas ruas. Foi um momento de grande pranto, de angústia, de dor em Londres. Mas conta a história que daqui a pouco o sol começou a derreter aquela névoa, a tirar aquela nuvem do céu de Londres, e viram o restante da frase que estava escrita: derrota total de Napoleão. Então aquela angústia, aquela dor, aquele choro se tornou em alegria, se tornou em comemoração. A Europa estava livre do tirano Napoleão Bonaparte. Pastor Ricardo, por que o Senhor está dizendo isso para nós? Eu venho como um profeta de Deus dizer para aqueles que servem ao Senhor: levantou-se um grande exército no mundo, levantou-se lá no Éden um grande exército na terra, que marcha de forma impoluta, que os seus cavalos, os seus generais, as suas potestades trabalham contra a igreja do Senhor, trabalham contra a minha, contra a tua vida. E quantas vezes nós olhamos e não vemos saída, parece que não há jeito, mas eu quero dizer para você: nós não temos, você não tem um Wellington, você tem mais do que um Wellington, você tem um Jesus, Jesus Cristo, maior e melhor dos guerreiros. Ele se levantou e está escrito: eu sozinho pisei no lagar. Ele não precisa de exército. Eu quero falar para você que houve um momento lá no Gólgota. A vitória de Jesus não se deu no seu nascimento. A vitória de Jesus não se deu aos seus 12 anos, quando ele foi ao templo e, nas palavras ditas a Maria, sua mãe, e a José, o seu pai, aos seus irmãos, dizendo que ele tratava dos negócios do pai. A vitória de Jesus não estava no primeiro milagre em Caná, na Galileia. A vitória de Jesus não esteve em ele ter uma pleiade de irmãos. A vitória de Jesus não estava no nome da sua mãe, Maria. A vitória de Jesus não estava no nome do seu pai, José. A vitória de Jesus não estava nos milagres que ele fez. A vitória de Jesus não estava nas suas palavras, nos mortos que ele ressuscitou, nas curas que ele efetuou. Mas a vitória de Jesus estava no momento de derrota, no ápice dos tempos, na pequena Waterloo da vida cristã, no momento da dor, no momento da angústia. Foi na cruz, foi no Calvário, de braços abertos, que Jesus teve a maior vitória, que Jesus ganhou o maior número de exércitos, de homens, de anjos, de potestades, e todo nome se dobrará diante do nome de Jesus, e toda boca confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E a batalha de Jesus foi na cruz do Calvário. Quero te dizer, meu amigo, meu irmão, minha irmã, naquele momento eu fico às vezes a pensar: o que aconteceu da cruz até o trono de Jesus? Muita coisa aconteceu. O Senhor Jesus começar a sofrer naquela cruz do Calvário, até ele chegar em honra e glória e ser recebido nos céus. E é por isso, por essas coisas que eu aqui digo,
que nós estamos aqui em algumas dezenas ou centenas. É por isso que não somente nós, mas outro povo, e há outro povo, e outro povo, e na madrugada começará outro povo, e na manhã outro povo, de forma que em todo mundo, eu digo para você, irmãos, tem mais de 21 mil cristãos muçulmanos na região da Tríplice Fronteira, mormente ali no Paraguai. É mês do Ramadã, estamos no 24º mês do Ramadã, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, muitos cristãos estão se levantando do meio islâmico. Eu quero dizer para você que a vitória de Jesus na cruz trouxe uma novidade que eu vou trazer de primeira para você. O Irã, foi feito um levantamento ultimamente, aquele país altamente islâmico está se enchendo de cristãos. Cristãos estão marchando, entregando a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus não venceu em Waterloo, Jesus venceu lá na cruz do Calvário. Ele venceu no meu coração, no seu coração. Jesus é a tua salvação, Jesus é o general dos generais, e eu quero aqui falar do nome dele. Ah, se você bem soubesse, se eu bem soubesse, nem pregaria de pé, eu pregaria aqui ajoelhado. Se as pessoas que me ouvem, se você que me ouve, entendesse o valor do teu Senhor Jesus, você andaria de joelhos, você renderia a Ele todo louvor, toda honra, todo louvor e toda gratidão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, eu não vou aqui, gostaria muito de falar do que aconteceu da cruz até o trono do Senhor Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda nesta tarde eu gravei um vídeo dizendo alguma coisa ali a respeito do vaso das pessoas que podem ser restauradas, e é isso que eu quero falar para você. Recentemente eu assisti um filme por indicação, um filme um tanto longo, não sei até que ponto é toda a sua totalidade de realidade, mas eu sei que muita gente devota a esse filme a realidade de fatos. E o nome desse filme é Até o Último Homem. E eu observei ali que aquele homem, o foco central do filme, um homem que lutou uma guerra sem armas. E eu estava ali observando, porque quando vivo minha vida, e eu oriento você a fazer isso também, que você não viva por viver, mas você viva por causa de Jesus. Viva pensando nele, respire ele, viva ele, olhe por ele, levante por ele, deite por ele, coma por ele, enalteça por ele, trabalhe por ele, porque ele é tudo. Ele quer te salvar, ele quer te transformar, mas é necessário, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo, eu li aqui na epístola de Paulo aos Romanos capítulo 7, e eu achei interessante quando você leu comigo aqui no versículo 13, Paulo diz assim: porque o que eu faço não aprovo. Essa é a parte importante, presta bem atenção. Você pode ser pecador, mas se você é pecador e não aprova o pecado na tua vida, se você está no erro, mas você não quer o erro é um assalto na tua vida, o erro é um ladrão, o pecado é algo que entrou porta dentro. Talvez porque você tenha vacilado em algum momento, mas você e eu devemos saber que Jesus Cristo, através da sua graça infinita, Ele venceu a última fronteira. Não chore, eu estou trazendo hoje a mensagem total até você. Não há neblina londrina, não há nuvem nos céus de Londres, não há nuvem entre eu e você, apesar de estarmos à distância de uma câmera. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu estou te falando a verdade. Olha, a derrota é total, mas não é tua, a derrota é do diabo. Ele quis vencer a tua vida, mas eu quero te falar em nome de Jesus, aqueles que caminham ao lado de Jesus, eles têm o Emanuel, e Emanuel é Deus conosco, é o maior dos generais, e Ele nos garante a vitória, e Ele tem vitória para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ah, queridos, eu não consigo, de outra maneira eu não consigo ser. Eu dizia aqui, irmãos, e essa é a razão pela qual eu sou tão emotivo a respeito daquele filme Até o Último Homem. Eu verificava ali que, se não me engano, foram 30 e poucas pessoas, que aquele homem, num paredão que ali estava, ele salvava pessoas do campo de batalha, de uma furada que eles entraram, estiveram sob ataque inimigo dos japoneses, e retirava um a um
com muito custo, com muita luta, e descia por uma corda, descia por uma espécie de um passadiço, de uma corda de marinheiro. E ele descia as pessoas ali numa maca improvisada, ou amarrados de forma tosca, machucando mais ou menos, porque muitas vezes para salvar é necessário machucar um pouquinho mais. Mas a vida vale mais do que um braço, a vida vale mais do que um olho, a vida vale mais do que uma perna, a vida vale mais do que dinheiro, a vida vale mais do que um carro, a vida vale mais do que casa, a vida vale mais, muito mais do que você imagina. E eu via e me emocionei, e li a respeito, resenha desse filme, alguém dizendo que a emoção, a comoção sempre é grande das pessoas que assistem por cada vida salva. Mas eu quero dizer para você, a minha emoção é muito maior, porque Jesus não salvou um por vez, Ele salvou a humanidade toda, se ela quiser, com o seu sacrifício na cruz. Jesus é muito mais do que o Wellington. Jesus é o caminho da salvação. Jesus é a porta de saída para a tua vida. Eu quero voltar ao texto e quero ler com você outra vez aqui. Paulo disse aqui no capítulo 7, verso 13 aos Romanos, ele diz: porque o que eu faço não aprovo. Por que ele não aprova? Por uma simples razão, porque aquilo que ele quer, ele não consegue fazer. Não tem jeito de aprovar o que eu não quero. Não dá para aprovar o que eu não quero fazer. Mas o que aborreço, isso eu faço. Paulo está dizendo aqui: eu não queria fazer mal para ninguém, mas às vezes eu faço. Não é que ele estava com uma vontade. Paulo não era um pecador contumaz ou postumaz. Paulo pecava sim, como eu e como você tem pecado. Eu venho nesta noite descer a minha posição. Aliás, estou um pouco acima dela, porque não deveria nem estar de pés, eu deveria estar pregando de joelhos. Há muita emoção no meu coração, é que eu não posso derramá-la toda. Filo já um pouquinho ali, vou fazer quando chegar em casa, e com certeza no meu horário de oração na madrugada. Mas aqui eu preciso falar com você, eu preciso dizer para você que apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, Ele é Deus. Apesar de Londres, apesar da população londrina, apesar de muitas pessoas que ali estavam na Bélgica aparecerem como fracos, como destituídos de força, como covardes, mas sempre há um valente. Apesar de muitas vezes, eu estou vendo recentemente, irmãos, por esses dias de eu me alegro, a igreja vem e alguns dizem: olha pastor, eu estive na frente da casa de fulano de tal, e ali eu cantei, e ele da varanda cantou para mim, e acenei, e eles da varanda acenavam para mim. Outro vem: eu fui no hospital. Outro vem: eu fui. E o Senhor vai dizendo: você sabe, meu servo, esse é um caminho dos meus soldados. Nós já devíamos estar andando essa trilha há muito tempo, mas o Senhor meu Deus, o teu Deus, Ele vai apertando, Ele vai acuando. E não existe momento melhor de sentir a Deus do que no momento da guerra, no momento da falta. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, quando o nosso filho, quando a filha, quando a esposa, quando o esposo está moribundo, à beira da morte. Nesse momento se lembra de pastor, se lembra de igreja, se lembram de Jesus. Mas Jesus nunca se esqueceu de você, e Ele diz para você: não me interessa o que você tenha feito de errado, quão orgulhoso ou quão orgulhosa você é, que vaso quebrado que você foi, os cacos que você virou, eu junto tudo, eu reparo tudo. O valor vai ser maior, porque se o vaso tinha um valor, mas o vaso agora restaurado tem um valor ainda maior. Sabe por quê? Depende das mãos. Quem foi que te restaurou? Quem te restaurou foi Jesus, não foi nenhum artista, não é pastor. Se você hoje entrar pelos caminhos do Senhor Jesus, quem vai te restaurar, e eu sinto o Senhor Espírito Santo evoluindo e brotando de minha boca fora, falando com muita gente que está me ouvindo e vai se voltar para Jesus hoje.
nem espere a volta aos cultos no templo. Você vai se voltar hoje. Você precisa de Jesus, porque Ele está por vir. E cada dia mais, quanto mais eu oro e falo com Ele, parece que estou mais pertinho do Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: quem te restaurou, olha só, se alguém pegasse uma bola de capotão, como se fala, ou de couro, não sei, que eu não entendo muito de futebol, mas se essa bola custasse 300 ou 200 reais, e se um jogador que é top, ou foi top, porque agora estão com 75% dos salários a menos, só por causa de um vírus, estão valendo 75% a menos. Por quê? Porque não tem como se exibir. E o tempo de exibição tem um tempo determinado. O meu tempo de exibição tem um tempo determinado. O teu tempo de exibição tem um tempo determinado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se esses jogadores tocassem numa bola, essa bola teria um valor muito maior. Se Michael Jordan pega uma bola que custa aí 150 reais, 200 reais, se ele tocasse essa bola, a bola custaria muito mais, o seu valor é maior. Eu quero dizer uma coisa para você: não se meta comigo, que eu não me meto com você, e ninguém se meta com você, porque você é menina dos olhos de Deus. Você foi restaurada, você foi restaurado, está sendo restaurada, está sendo restaurado pelas mãos do Senhor de todas as coisas, daquele que criou os céus, criou a terra, criou o mar. Não é um Wellington, é o Senhor Jesus, é Jesus de Nazaré. Ele quer te restaurar, e as suas lágrimas estão indicando que Ele está te restaurando, está juntando os cacos, está te refazendo, e o preço vai ser muito grande. Você sendo caco, você sendo vaso, você tem um valor para Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e esse único filho é o general do qual eu estou falando, é o herói do qual eu estou falando, é o vencedor de quem eu estou falando. Ele é Jesus. Ele deu para que todo, eu disse todo, não, você não entendeu, estou falando todo, eu volto a dizer todo. Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer pecador, qualquer pecadora que nele crê, não perece, mas terá a vida eterna, porque nele está escrito o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você entendeu. Como é fácil acusar, como é fácil estender os dedos, como é fácil falar sobre uma guerra, como é fácil opinar sobre o Covid, como é fácil opinar sobre a situação atual. Mas eu quero ver atuar, eu quero ver estar no fronte de batalha. Como é fácil dizer eu irei, como é fácil falar o missionário está lá, eu iria, eu gostaria. Como é fácil, ou talvez querer dizer eu gostaria de estar ali, eu queria pregar esse evangelho. É fácil, mas eu vou dizer uma coisa: é melhor, porque também não é impossível não, mas é melhor você estar pregando, você está vivendo, e não somente com a boca, mas com a sua vida, uma transformação de Jesus Cristo nosso Senhor no teu coração. Eu quero dizer para você, eu não sei se você está entendendo. Eu espero que você, irmã, você, irmão, você, moço, você, moça, não esteja tal qual aquela população londrina daquela época, com medo tamanho de Napoleão, achando que ele iria vencer. Porque quem chora, quem tem dúvida, é porque não confia naquele em quem ele empregou toda a força. Se as pessoas temiam Napoleão, é porque não tinha toda a confiança em Wellington. Se as pessoas temem ao diabo, se temem a luta, se teme a perca, se teme a morte, é porque não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus não teme nada. Quem conhece Jesus avança. Quem conhece Jesus não tem medo de seu ninguém, de dona ninguém. Quem conhece Jesus tem tudo. Quem conhece Jesus tem herança. Quem conhece Jesus tem nome e sobrenome. Quem conhece Jesus tem o reino lhe esperando. Quem conhece Jesus tem salvação. E eu já disse aqui, vou voltar a dizer, Ele mora aqui no meu coração. E aí, Ele é Emanuel, é Deus conosco, e com Ele não tem perca, é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, o que o senhor fala como vitória?
O Senhor diz que vitória é a gente estar sempre por cima? Não. Vitória, eu já disse aqui, a maior vitória, Jesus alcançou a sua maior vitória, não foi curando, não foi quando entrou no jumentinho e as pessoas se inclinavam diante dele e diziam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Não, a vitória de Jesus não estava quando ele chegou. Quem sabe se fosse hoje um pregador como nós somos, chegaria diante daquela pedra, naquele sepulcro, tomaria uma pose, chamaria as câmeras para ganhar algum like e diria: Lázaro, saia para fora. Não, não e não. A vitória de Jesus se deu na cruz quando ele morreu. Parece que eu vejo, irmãos, o Napoleão eterno, que é o diabo, Satanás, fazendo festa, o inferno fazendo festa, porque Deus veio à terra e me entenda o que eu vou dizer, numa bobeira de ação, ele deixou, ele estava perdendo, ele ia morrer, estava sendo morto, o inferno ali estava comemorando, mas eles mal sabiam. Sexta-feira sangrenta, eles não sabiam. O domingo está chegando aí, o domingo vem aí, o domingo vai amanhecer e vai tremer o chão, vai tremer os céus, vai tremer a história, e Jesus vai dizer que eu sou o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não temas, não temas, filhinha, não temas, filhinho. O Senhor Deus de Jacó é contigo. Pastor, e como? É Jesus Cristo que te amou, é Jesus Cristo que te ama e me compunge a mim, que certamente hoje não estaria nesta noite aqui. Fiquei de certa forma um tanto preocupado com o estado de saúde do meu filho Ricardo. Precisou emergencialmente tratar da sua saúde. Mas, irmãos, o que Deus quer, Ele faz. Não julgue, não pense, não ache, tenha certeza, confie no seu Senhor. Se Ele é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, você é mais do que vencedor. Espera o tempo de Deus, o domingo de Deus vai chegar na tua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, vai se abrir o sepulcro e você vai ver o que é vitória. Eu fico aqui imaginando, irmão, as vitórias de Jesus, de forma consecutiva, de forma crescente, principalmente depois que ele foi morto e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí o diabo disse: agora já foi, o homem ressuscitou, venceu. Quem segura ele? Agora não tem mais armas, agora não tem mais soldado romano, agora não tem mais parede, agora não tem água, não tem pedra, não tem sepulcro, não tem fariseu, não tem escriba, ninguém segura. A vitória estava começando, oh glória a Deus. E a vitória de Jesus ainda está comigo aqui no meu coração, está no teu coração. A cruz ainda nos faz sonhar sonhos eternos que só vão terminar quando nós conhecermos o trono aonde Ele está hoje, assentado em sublime glória. E Ele manda eu dizer para você que Ele te ama. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha, querido, querida, eu já estou me encaminhando ao final dessa mensagem, realmente uma mensagem de Deus para você. O problema não é o pecado, o problema não é a pessoa, como pessoas julgam, como homens e mulheres julgam. O problema é aceitar o seu estado. Quantos, tais quais fariseus, tal qual escriba, diz: eu sou, eu tenho dízimo disso, dízimo daquilo, sou santo, tudo tenho. Mas o Senhor diz: não, eu não tenho negócio com você, nunca te conheci. Está escrito, Jesus foi quem disse que alguns até chegarão diante dele, porque fizeram parte do reino dos céus. E o reino dos céus, irmãos, é trabalhar para Jesus, é trabalhar para o reino, é limpar um templo, é atender lá no templo, é ir visitar no hospital, é tocar numa banda bonita como essa, é pregar o evangelho, é cantar afinado como muitos. Mas vou dizer para você, participar do reino dos céus não te dá garantia de herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não adianta dar comida ao pobre, não adianta dar bebida àquele que está com sede. O reino de Deus não é o trabalho de pregar, não. O reino de Deus é certeza de salvação, é
paz aqui com Cristo, é paz com Deus. É quando o pecado vem, você diz: olha, eu não queria pecar, fui assaltado, até errei, mas eu não aprovo, eu não estou certo, eu confessarei. Aí Paulo diz finalmente aqui, irmãos, no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, desse corpo que me conduz à morte? É isso que Paulo quer dizer. Esse corpo, as vontades dele, os hormônios que ele gera, as vontades que ele gera, me leva para a morte, me leva para as obras da carne. Como é que eu faço agora? Que miserável que eu sou. Não se desespere, não se desespere, é impossível. Eu vejo irmãos com carinho, os meus irmãos trabalhando. Vejo aqui praticamente todo dia o Douglas aqui, ou o Ziniel, ou os irmãos que estão trabalhando aqui direto. E eu vejo e falo: Jesus, como recompensar esse povo? Como fazer? E o Senhor vai me dizendo: fica tranquilo, porque eu vou cuidando, eu vou agindo, eu vou fazendo os meus milagres, eu vou dando o que é necessário, eu tiro aquilo que vai fazer mal, mas eu dou aquilo que fará bem, e o Senhor finalmente nos dará a vida eterna. Paulo então, por essa causa, ele diz e dá graças, não pela vida dele, não porque é poliglota, não porque é um judeu com cidadania romana, não porque conhece os mistérios de Deus, não porque foi até o terceiro céu, não, nada disso, não porque foi curado de uma forma extraordinária por Deus, não porque foi escolhido por Jesus, não porque foi feito apóstolo, mesmo que abortivo, mas como o maior dos apóstolos, não, mas ele diz agora: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mesmo que a carne esteja me puxando para pecar, mas eu sirvo a lei de Deus. Por essa causa, ele diz no versículo seguinte, que é Romanos capítulo 8, ele diz com ousadia: eu quero dizer para você, portanto agora, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mesmo que a carne queira levar, mas eu não vou com a carne me quer na academia, a carne me quer na praia, a carne me quer dormindo, a carne me quer comendo e comendo muito, a carne me quer correndo porque gosto de correr, mas eu faço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas o meu total, a minha vida e aonde eu estiver e o que eu estiver fazendo, tudo vai ter uma dose de a ti Jesus, a ti Senhor, é para o Senhor meu Deus, é para a tua honra, é o Senhor que eu quero estar íntegro contigo Senhor meu Deus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz ainda aqui no versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. Por quê? Porque ter Cristo na vida é justiça. Mesmo que o corpo esteja morto, mas eu tenho Jesus no meu coração. E se o Espírito daquele de que dos mortos ressuscitou habita em vós, aleluia, habita aí, o Espírito habita aí, glória a Jesus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus habita aqui. O Espírito de Deus habita aí. Você pode estar sendo culpado pela sua mente, culpada pela sua mente, pelo seu coração. Você pode estar sendo acusada, mas eu quero te dizer, maior é Deus, porque Ele vem dizendo, se você está ouvindo essas palavras, não é apenas observando como muitos fazem, mas se você está ouvindo, se ela desce ao seu coração, se você está sendo quebrantado, se você está sendo quebrantada, se você está sentindo talvez até vontade de chorar, é porque o Espírito Santo habita aí. O corpo peca, leva para o pecado, mas o Espírito diz, você pecou, volta para Jesus, volta para Ele, te reconcilia com Ele. Se você acredita nisso, aonde você estiver, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque o seu Espírito
Espírito Santo habita no meu e no seu coração, para nos dizer, e ele clama: Abba, Abba, Pai. Ou seja, Paizinho, olha para mim, olha para mim. O corpo está me puxando para a terra, mas eu quero ir para o céu. O corpo me puxa para o pecado, mas eu quero entrar na tua palavra. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero abrir a boca e as minhas palavras fazerem sentido, curar pessoas, transformar a vida, trazer esperança. Eu não quero abrir a boca para acusar, para dizer que erro aqui, erro ali, aquele não pode, esse não pode. Eu quero abrir a minha boca para, como o Senhor, dizer: o que habita em mim é espírito de vida, e vida com abundância. Receba o Espírito Santo do Senhor na sua vida, aonde quer que você esteja. Oxalá, queria tanto que, se tivesse irmãos como eu estou aqui agora, nós estaríamos em vários lugares, não somente dessa cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, mas em qualquer lugar do mundo que estivesse nos vendo, ou que ainda vai nos ver, clamaria e saltaria, dizendo: Jesus venceu e eu também venci. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos, a minha vontade certamente é de ir muito mais além. E digo para você, às vezes falo sozinho, não é vergonha de dizer. Às vezes na madrugada, às vezes no momento me pego pregando e trazendo a palavra para o meu coração, e ela faz tanto sentido para mim, porque o Espírito do Senhor, Deus Jeová, é sobre mim, é sobre você. Quando isso começa a acontecer, alguém disse, hoje por exemplo, eu estive dizendo para alguém alguns significados e falando sobre sonho, e alguém dizia: pastor, por que esses sonhos vêm? Por que são recorrentes? Por que isso está acontecendo? E eu tive a ousadia, e quando digo, realmente o fiz. Dobrei o joelho ali naquele cômodo da minha casa, fechei a porta, avisei a esposa e disse: vou orar. E fui orar. Eu já sabia, porque eu já ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: sou eu, eu cuido dos meus. Quando os meus vão se distanciando, eu chamo. Se eles não ouvem, eu permito doença, eu permito acidente, mas eu trago, porque a alma é importante para mim. A alma é eterna, o corpo é passageiro, o corpo é pecaminoso, o corpo é do pó, o corpo é água, o corpo passa, a beleza passa. Dinheiro não vem com a pessoa e não vai com a pessoa, mas a alma é responsabilidade. E porque tu, meu servo, eu dobrei o joelho ali, o Senhor falava: porque tu, meu servo, estás preparado, eu vou te dar a palavra. Dize a essa pessoa, dize a ela. E se você está me assistindo, minha irmã, eu vou dizer para você agora, pormenorizando, que o momento foi exatamente assim. O Senhor falou para mim: ela não era a cobertura, havia alguém que deveria estar no lugar, mas alguém que deveria estava dormindo, não estava atento. E eu, o Senhor, se os discípulos se calam, as pedras clamam. Se não há cristão, ele levanta islâmico. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor então foi te chamar na tua cama, foi falar contigo, avisar. Sabe por quê? Somente porque Ele te ama, porque Ele quer amparar a tua família. E se a chefia da família está fraca, está caída, está cabisbaixa, está pensando em quarentena, está pensando em R$600, está pensando em Covid, você estava pensando nos céus. E Ele disse: tudo isso passa, tudo vai passar, mas a vida eterna é eterna. Diga a ela, a força está com ela, que se levante, que chame os seus, que ore com eles, impõe as mãos. Alguns vai rir, outros não vai entender, mas não está nem aí. Muita gente faz isso. Diziam de Wellington: este homem vai ser trucidado, vai ser o primeiro a ser morto, os seus exércitos serão dizimados. Napoleão é o cara, Napoleão é o grande, Napoleão é vencedor. Batalha vencida. Mal sabia que o Waterloo seria o final do grande Napoleão. Mal sabe muita gente que o final, a resistência aqui na terra, que representa Jesus Cristo, aonde o diabo chega e tem que fugir. Não entra na minha, na tua casa, não mete as caras conosco, vai dar a volta, vai mexer às vezes com os nossos filhos, com quem nós amamos, mas não bota a cara. Sabe por quê? Porque o Emanuel, Deus conosco, está aqui, está aí dentro do teu coração. E se eu fosse você, diria: fica, Senhor, já se faz tarde. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, vai ser colocado aí um QR Code, e eu sei, eu estou falando a pessoas
diretamente. Jesus está te falando nessa noite, Ele quer te salvar. Minha irmã, você que louvava a Deus, você que cantava, e o inferno conhecia que você era vaso sagrado do Senhor. Ah, se houve uma queda, se você escorregou, se o vaso se quebrou, se os cacos estão na terra, eu vou te dizer uma coisa: Jesus é o restaurador, Jesus é o maior interessado em levantar vidas. Você, meu irmão, está cansado, oprimido, mas em Mateus 11:28 está escrito: vinde a mim. Jesus chama todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os grandes dessa terra, os espadachins, os mandarins, os imperadores, os reis, colocavam seus amigos mais conhecidos em volta e treinavam lutas com ele. Chamava um a um e batia neles e vencia eles para treinar a sua força. O meu Jesus não, Ele diz: vinde a mim. Quando você estiver cansado e oprimido, venha, eu levo o teu fardo. Você vai comigo, eu vou com você, eu entro no teu coração, eu ceio contigo, você ceia comigo. Sabe o que significa? Vai sentar na mesa, nós vamos comer, vamos conversar, vamos em oração, dizer, enquanto você diz: eu não aceito isso para mim, Jesus, Ele vai dizer: então não vai voltar mais na tua vida. Renuncie hoje à situação onde você está. Renuncie hoje o momento em que você vive. Renuncie esse momento que você está passando. Diga dentro do seu coração: eu renuncio os pecados cometidos. Nesse tempo que eu fiquei, ao invés de falar com meu amado, de ler a palavra do Senhor, eu fiquei zerando série, fiquei vendo filme. Do que me adiantou? Pergunte-se para você mesmo: o que acrescentou, se não conhecer nome de atores e histórias que nunca aconteceram e talvez nunca vá acontecer? Mas eu quero dizer para você, você que entrou na palavra do Senhor, você que faz parte conosco, que se levanta pela madrugada, que está no relógio 24 horas, eu vou dizer uma coisa para você: nos céus, escuta o que eu vou dizer. Aleluia, aleluia. Não está esperando o exército da OTAN para comemorar. Não, nem o exército de Londres, nem da França, mas os milhões de exércitos celestiais, que eu já sinto e ouço marchar, esperando que pequenos como eu e você, nós vamos entrar, e nós vamos, em nome de Jesus, cantar o hino do Cordeiro de Deus, cantar um novo cântico, com vozes afinadíssimas como jamais se ouviu, e uma orquestra imbatível, que nunca houve e jamais haverá, de santos santificados, que louvam a Deus, cantando o hino da vitória, enquanto nós atravessaremos. E está escrito: Ele, Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Às vezes alguém me vê chorando e às vezes confunde. Não aprendeu ainda que eu faço o inverso. Eu sou enganador, irmãos, do enganador. Quando está tudo bem, eu gosto de chorar na presença de Jesus. Aleluia. Eu fico cerinha no sol, manteiga derretida, a folha balança e digo: é Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Recebo um zap e falo: ó Jesus, é eu que vou trabalhar para o Senhor de novo. Alguém diz, fala alguma coisa, eu brinco, faço um gracejo, mas digo: Senhor, que a presença do Espírito Santo venha acalmar essa vida, que seja a representatividade do Senhor nessa vida. Mas quando não vai bem, eu me recolho em oração, fico recluso em oração. Eu não sei se você entendeu. Se derrame na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Você vai apontar o seu celular, câmera aí para o QR Code. Vai aparecer aí uma ficha, você vai preencher. Pastor, por que eu vou fazer isso? Se eu me consertei com Deus, porque nós vamos orar por você. E princípio de autoridade é princípio de autoridade, meu querido. É assim que Deus faz. E o profeta de Deus e os profetas do Senhor irão orar por você. E nós iremos te colocar em oração.
a tua família, a tua vida, para que você não volte atrás, para que você não fique caindo e levantando, para que você se solidifique. Eu quero orar por você, e se você na sua casa quiser me ajudar em oração por esses irmãos, e eu sei que tem pessoas se convertendo com choro, vocês vão ouvir a respeito disso nesse momento. É o Senhor Jesus agindo. Se você na sua casa pode comigo, fique de pé, só para diminuir a distância entre a terra e o Senhor nosso Deus, só para a gente dizer para Ele quanto nós amamos Ele. E nessa oração também, família de Abreu e Lima, irmã Marileide Santos, nós vamos orar por você, da minha Recife, sou natural daí, o meu tio mora aí em Abreu e Lima. Deus abençoe os meus irmãos. Também oremos pela irmã Josenilda Maria, que pede oração, e pelo seu sobrinho, né, que está com sintomas de Covid, pela família, né? Então vamos orar por esses irmãos agora. Vamos orar, irmãos. Pai querido, a tua palavra é a verdade. O Senhor é o nosso herói. O Senhor é a nossa esperança viva. O Senhor é aquele que nos renova a esperança. Por isso o Senhor é a esperança viva. Porque mesmo sendo quem somos, pecadores, mas o Senhor nos busca com amor. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama. O Senhor estende a tua mão, o Senhor move o profeta, o Senhor move o pregador, o Senhor traz a tua palavra para dizer que o Senhor não mudou, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o maior interessado em juntar os cacos desta vida da minha irmã, do meu irmão que aí está. Olha, Senhor, para ele, olha para ela, olha as lágrimas, Senhor. Isso significa que eles estão quebrantados diante do Senhor. E a tua palavra diz, nesse mesmo livro de Romanos, diz que quando nós cremos com o coração e nós confessamos com a boca, que a salvação, ela vem como uma rede diante de nós e nos envolve, ó Pai. Portanto, salva meu irmão, minha irmã, perdoa os seus pecados, suas falhas, que ela possa renunciar e nunca mais voltar nesse erro. Senhor, recebe toda a adoração, todo o nosso louvor. Nós estamos na tua presença. Eu te peço pelos meus irmãos, meus conterrâneos de Abreu e Lima, no Pernambuco. Eu te peço pela minha irmã, ó Deus, que está pedindo oração pela sua família, pelo seu sobrinho com esse sintoma dessa enfermidade. Nós sabemos que quando o Senhor quer, o Senhor cura. O que é uma enfermidade para o Senhor, se o Senhor já venceu a morte? Mas, Senhor, seja feita a tua vontade, porque todas as coisas juntas são ajuntadas para contribuir para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Alcança essas pessoas, é o que eu te peço e eu te agradeço. Perdoa-os, salva-os, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?